Fala pessoal, e aí voltando aqui para praticamente finalizar nossas questões, né? Nossas ideias sobre matemática básica, matemática aritmética elementar, né? Eu trouxe aqui uma questão que fala sobre o MMC, né? Professor, o MMC, o que seria, né? O mínimo múltiplo comum, né? Mínimo múltiplo comum. E aí, como o próprio nome diz, é o menor múltiplo comum existente entre eles. Aí o interessante é que você precisa ter uma ideia do que seria esse múltiplo, né? Já que na anterior a gente falou de MDC, né? Máximo divisor comum. Lá no máximo divisor comum, o que é que eu fazia, né? Lá no MDC. O que é que eu fazia, né? Eu tinha lá certas quantias e eu voltava dividindo. Vamos ver se vocês compreendem o meu raciocínio. Lá eu precisava dividir para encontrar um valor menor, né? Aqui eu vou fazer o contrário, aqui eu vou multiplicar e encontrar um valor maior, né? Inclusive, quando você olha aqui a questão, os itens, as informações que apresentam, você percebe isso aí. Porque lá no máximo divisor comum, o MDC, por exemplo, quando eu usei o 160, 240 e 320, eu voltei para o 20, que era um valor menor. E aqui você vai encontrar valores menores que vão para um maior, né? Como também eu falei para vocês, aqui também existe uma forma de você fazer isso mais praticamente, né? Mas alguns eu não aconselho tentar fazer manual porque você vai encontrar aí uma certa dificuldade para você fazer isso, né? Tentar encontrar um valor maior, né? Aumentando, porque em alguns casos isso vai se tornar um pouco demorado, né? Um pouco cansativo. Mas se você não compreende como faz pela fatoração, seria interessante você entender esse outro modo, né? Vamos aqui para a questão que aí fica mais fácil a gente depois só fatorar e fazer o resultado. Eu tenho uma árvore de Natal em que as lâmpadas verdes, ó, as lâmpadas verdes, elas piscam a cada 5 segundos. As lâmpadas vermelhas piscam a cada 3 segundos. As lâmpadas azuis piscam a cada 6. E as lâmpadas amarelas piscam a cada 8, ou seja, de 5 em 5 segundos pisca aí uma verde, de 3 em 3 segundos uma vermelha, de 6 em 6 segundos um azul e de 8 em 8 segundos uma lâmpada amarela. Ele quer saber de quantos em quantos segundos as 4 lâmpadas vão acender ao mesmo tempo. Vocês estão compreendendo que ele está prevendo o futuro, né? Está indo para frente, ele está aumentando. Então ele quer descobrir, né, o MDC do 5, do 3, do 6 e do 8, né? E aí, professor, como é que a gente faz? Faz do mesmo jeito que a gente fez antes quando falava de fatoração. Só que lá, quando eu ia tentar dividir, como era uma divisão, tinha que ser uma divisão para todos. Aqui, como eu vou encontrar um valor futuro, vai ter valores que eu vou poder dividir e outros não. Então, no final é que eu vou encontrar um valor maior. Então, eu vou fazer isso mais vezes. E qual é a regra? Eu tenho que no finalzinho aqui embaixo encontrar 1, né? Todo mundo conseguir chegar ao final em 1. Fazendo aqui por 2, você vai pensar, 5 não dá para dividir por 2. Então, o que é que a gente faz? Repete. 3 não dá para dividir por 2. O que é que eu faço? Repito. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Professor, ainda dá por 2? Dá, né? Que eu tenho 4. 4 dividido por 2, 2. Vou repetir o 3, vou repetir esse outro 3 e vou repetir o 5. Eu só ainda tenho um 2 ali, então faça o 2. Dá 1, dá 3, dá 3 e dá 5. Professor, acabei o 2, o que é que eu faço? Eu vou fazer agora pelo 3, né, que é o mais próximo. Vou repetir esse 1. 3 dividido por 3 é 1. 3 dividido por 3 também é 1. E o 5, que não dá para dividir, continua sozinho. E no final, vou aqui com o 5. Pronto.
Professor, ó, 5 dividido 1, continua 1, continua 1, continua, por 5 dá 1, pronto. Finalizei, né? Terminei com todo mundo aqui, ó, em 1, 1, 1, pronto. Essa aqui já é o final da minha fatoração, né? E aí, o que eu faço agora? Eu vou multiplicar esses valores entre si. Tem gente que faz de cima para baixo, tem gente que faz de baixo para cima. Eu gosto de fazer esse raciocínio aqui, ó, de baixo para cima. Porque os valores maiores eu já vou fazendo e no finalzinho fica mais prático multiplicar por 2, né? 5 vezes 3 é 15. Aí 15 vezes 2 dá 30. 30 vezes 2 dá 60. E 60 vezes 2, 120. Então, meu MMC é 120. O que isso quer dizer? Que a cada 120 segundos, né, as 4 lâmpadas piscam igualmente. Né? As 4 lâmpadas estão piscando ou piscam juntas. Pronto, é isso que você tem que pensar. O MMC, esse que eu estou apresentando aqui para vocês, é um valor maior, um valor futuro. Ele dá uma ideia de que lá na frente eles vão se encontrar iguais. Como é que eu faço? Fatoro todo mundo junto. E como seria o MDC? É dividindo. E aí, mais uma vez, eu poderia fazer de outra forma? Poderia, só que como aqui eu tenho valores muito pequenos para me chegar até os 120, daria um trabalhinho a gente fazer na outra forma. Eu aconselho você treinar dessa maneira aqui, que seria mais legal, mais interessante. Professor, e qual era a outra forma? Vou só fazer um pequeno esboço. Você pegaria o 5. Como eu estou falando de múltiplo, eu sairia fazendo múltiplos do 5, né? 5, 10, 15, 20 e continuaria. Aí o que é que aconteceria? Lá na frente eu encontraria um 120, um 125. Aí você percebe que você escreveria muito. Você faria o mesmo por 3, né? 3, 6, 9, 12. Aí lá na frente você encontraria 120, 123. E assim você faria com o 6 e faria com o 8. Aí, como eu disse para vocês, você escreveria muito. Mas no final, lá na frente, você encontraria como o primeiro conjunto, né, o primeiro elemento repetido nas quatro sequências, você encontraria o 120. É mais trabalhoso, né? Mas se fosse valores menores, né, ou valores maiores e que esse encontro fosse mais rápido, mais prático, você poderia fazer isso mais tranquilamente, sem problema nenhum. Né? Como assim, professor? Por exemplo, se fosse um 30 e um 40. Se você separar aqui, ó, os múltiplos do 30 e aqui os múltiplos do 40, 30 mais 30, 60, 60 mais 30, 90, 90 mais 30, 120, 120 mais 30, 150. Fazendo aqui o 40, 40 mais 40, 80, 80 mais 40, 120, 160, 200. E você vê que o 120 aqui, ó, apareceu na sequência, foi o primeiro que se repetiu, né? Se é o primeiro que se repete, ele é considerado o meu MMC de 30 e de 40, né? Daria aí 120. Mais uma vez, quando são valores que você acha que acha mais rapidamente, você pode fazer dessa forma. Caso você não consiga, né, porque vai demorar muito, você faz aqui pela fatoração, que você também vai encontrar o resultado numa boa, tranquilamente. No mais, até a próxima. Valeu!